É, a verdade é que há caminhos que para o homem parecem bom, mas o fim dele é caminho de morte. E quando ele fala sobre isso, fala do caminho da facilidade. Preste atenção nisso aqui. Porque para aquele que é chamado por Deus, escolhido por Deus para um propósito, as coisas não são nada fáceis. É ou não é? De repente você está aqui e está dizendo, por que para mim tudo é difícil? Por que para mim tudo é complicado? Por que para mim parece que eu nunca chego, nunca alcanço? É Deus está te preparando. Você crê nisso? Deus está te preparando através da dor, da lágrima, do sofrimento, das traições. Deus está te preparando. Eu tenho uma palavra da parte do Senhor para você que você vai entender o porquê desse processo. Amém? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que chegaram aqui neste canal. Se ao final deste vídeo Deus falar contigo, não se esqueça de compartilhar com alguém. Deixa Deus te usar. Deixe seus likes, seus comentários. É muito importante para o nosso crescimento. Eu tenho observado que muitas pessoas ouvem, mas ainda não se inscreveram. Não perca tempo não, meu irmão. Se inscreve aí, é de graça, não custa nada. Amém? Vamos para a palavra do Senhor. Livro de Gênesis. Olha o que diz o versículo, capítulo 45. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Versículo 4. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vós vendestes, aleluia, para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que aqui José, ele está simplesmente vivendo um sonho. É isso aí mesmo que você acabou de ouvir. José está vivendo um sonho. Um sonho que Deus deu para ele quando ele ainda estava na casa de seu pai. Eu estou falando agora de um governador, alguém que chegou até o fim do propósito de Deus. Até o fim. Ou seja, a Bíblia vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o começo. Eu não sei em que nível você está, mas de uma coisa eu sei: Deus já começou a trabalhar na sua vida. A Bíblia vai dizer que José, ele era alguém que incomodava seus irmãos, porque ele era muito correto, né? Então José levava para o seu pai a história dos seus irmãos. Certa vez, seu pai manda José observar os seus irmãos pegam José e dizem: vamos matá-lo. Mas não fazem tal coisa, porque José tinha uma promessa da parte do Senhor. Mesma coisa com você. De repente, algumas pessoas já até tentaram tirar a tua vida, porque vem em você algo diferente, você é diferenciado, diferenciada. E essas pessoas temem pelo seu crescimento, temem porque você venha se manter neste lugar, porque você traz incômodo da mentira. É ou não é? É assim era José. Mas eles decidem vender José para o Egito como escravo. E aí começa, irmã, uma saga de sofrimento, de luta, de choro, de humilhação. Primeira coisa que José perde, aleluia, é o carinho do seu pai, o aconchego do seu pai, a segurança do seu pai. Nessa trajetória nós vamos ter muitas perdas. De repente você está aqui e dizendo assim, ó, Deus tem uma promessa, Deus falou que vai fazer algo na minha vida, mas o que eu tenho vivido é perdas e decepções. Então a história de José não começa somente no seu nascimento, não. Aleluia, agora sim começa a se cumprir um propósito de Deus, porque José nasceu, cresceu, mas Deus tinha um propósito. E de repente você está hoje nessa situação. Deus falou que ia fazer algo contigo através da sua vida, que você ia chegar em lugares onde muitos não vão chegar. E você tem sofrido por isso, decepções, perseguições, calúnias, difamações. As pessoas têm te vendido ao ponto de você estar num momento de desconforto, porque José, como escravo, se encontra em desconforto. Ou seja, ele agora não manda mais nele, ele agora não anda com seus pés, ele agora não faz o que ele quer, porque ele agora é escravo. Pois é, o apóstolo Paulo vai dizer que nós também somos escravos de Cristo, mas não é um escravo que é oprimido, mas um escravo que é servo do Senhor.
Você que é servo, você que é serva do Senhor, entenda uma coisa, a partir de agora, para que você venha viver o propósito de Deus, você não vai andar como você andava, você não vai falar como você falava, você não vai mais viver como você vivia, porque Deus está te preparando para algo extraordinário e diferente. E se eu fosse você, já começava a tomar posse desta palavra. Começa a colocar nos comentários: eu tomo posse, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que José, ele passa por alguns processos. Ele agora vai para a casa de Potifar, está muito bem na casa de Potifar, todo mundo gosta dele, Potifar gosta dele, né? Ele está prosperando, né? José está ali sendo preparado por Deus. Mas quando está tudo bem, o Senhor fala: peraí, José, eu vou fazer algo aqui diferente. A mulher de Potifar se levanta, deseja José, José não cede para ela e ele é acusado de tentar abusar da mulher de Potifar. E vai preso novamente. Ou seja, muitas das vezes, irmão, eu falo isso, né? Que há momentos na nossa vida, na nossa chamada, na nossa trajetória, que Deus traz refrigério. Mas esse refrigério não dura muito tempo. Porque o Senhor está te lapidando, o Senhor está te preparando. Ele está tirando pessoas aqui do conforto. Ele está tirando pessoas do comodismo. Ele está tirando pessoas para algo novo. Sabe? De repente você acha assim: aqui tá bom, mas Deus não te quer aí. Deus quer te usar ainda mais. Ou seja, a Bíblia vai dizer que agora José, ele vai para a cadeia, aonde ele também é um administrador da cadeia, né? Porque aonde você vai, mesmo ferido, mesmo machucado, mesmo decepcionado, você dá frutos. Aonde você vai, as pessoas veem a diferença em você, como viram em José, ao ponto de contarem para José o sonho, né, que eles tiveram. Ou seja, a palavra do Senhor vai dizer que José fez a diferença. Oh, glória! Ou seja, José, ele não ficou preso, né, àquela situação, porque ele não poderia nem ficar preso àquela situação, mas ele estava preso, estava preso, estava dentro de um cárcere, estava preso, mas ainda assim ele continuava servindo. Irmão, quando nós servimos a Deus, não importa o lugar, não importa as pessoas que estejam ao nosso redor, nós vamos servir a Deus. E José estava servindo. Quando aqueles dois homens vêm contar para José os sonhos, José vai interpretar. E é através desses sonhos que José chega até o palácio. Ou seja, através do improvável. Deus está te levando através do improvável para lugares onde Ele quer trazer livramento. Quando José chega no palácio, José interpreta o sonho do rei e agora ele é governador. Mas e aí o sonho que José teve das estrelas, do sol e da lua não se cumpriu ainda. Passam-se anos. E aí? E o sonho que José teve dos feixes? Ainda não se cumpriu, porque Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes 1 vai dizer: porque há um tempo determinado para todas as coisas. E há um tempo determinado para todas as coisas. E um propósito embaixo do céu. Ou seja, tinha um propósito de Deus ali para José, como tem um propósito para você. Mas é um tempo determinado. E quando vem a fome sobre a cidade, sobre as terras, né? A cidade do seu pai, está todo mundo com fome, seus irmãos sobem ao Egito para buscar comida. E aqui no capítulo 45, José vai se revelar aos seus irmãos. José entendeu. Ele entendeu que Deus o tinha enviado. Mas ele precisava falar isso para os seus irmãos. Ele vai chegar dizendo: eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam. Imagina só, os irmãos de José estão diante do irmão que eles traíram, que eles venderam, que eles prejudicaram. E eu imagino eles pensando: agora nós vamos morrer, né? Mas José não. Qualquer um no lugar de José poderia querer se vingar dos seus irmãos, oprimir. Porque agora já estou aqui, né? Deus falou que eles iam se dobrar, estão se dobrando diante de mim, então agora eu vou exterminá-los. Não. José vai entender, e ele vai dizer para os seus irmãos o seguinte, essa frase que eu acho linda: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida
Deus me enviou adiante de vós. José está dizendo para os seus irmãos, eu não estou aqui por um acaso. Foi Deus que me enviou adiante de vós. Deus poderia ter enviado José de uma outra forma. Deus poderia ter te enviado de uma outra forma, menos dolorosa, menos complicada, é ou não é? Com menos sofrimento. Mas se Deus tem te enviado, como Deus enviou José, de uma forma de sofrimento, de angústia, de perseguição, de calúnia, né? De decepção, é porque Deus está preparando o seu caráter. Deus está te preparando para compreender que não é sobre você, mas é sobre o propósito dele. Assim como José entendeu, não é sobre mim, não é sobre vocês, meus irmãos, é sobre o propósito. Deus me enviou adiante para a preservação da vida. Deus está dizendo para alguém aqui, essa situação que você está vivenciando e passando há um propósito maior. Vidas serão alcançadas, vidas serão transformadas, vidas se achegarão a Deus, vidas, vidas e vidas, aleluia, não perecerão por conta daquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Deus colocou José ali para governar aquele lugar. E assim Deus também vai te usar, amém? E você fique com esta palavra, que o Senhor possa falar melhor ao seu coração, que você chegue até o final desse propósito que Deus tem contigo, amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, e eu volto, hein? Compartilha com alguém, para a glória de Deus.